Boa tarde, povo de Deus, que a paz do Senhor esteja convosco nessa tarde de sábado. Aqui quem fala é o evangelista Antônio, aqui de Guaba Grande, região dos Lagos. Quero trazer uma palavra ao teu coração, uma palavra que venha de encontro ao seu coração nesse sábado. Que aonde chegar esse vídeo, que Deus venha abençoar por intermédio da sua palavra. Que Deus possa falar ao seu coração nessa tarde, através de nossos lábios. Nesse momento que estamos passando aí, dessa doença chamada Covid-19 ou coronavírus, estamos passando uma quarentena, outra cidade quarentena total, sem poder sair de casa, sem poder sair para qualquer lugar. Estamos vivendo um período muito difícil, que talvez nunca pensamos que iríamos passar. Quem diria que no Brasil, alguém imaginaria que nós usaríamos máscara, que a nossa liberdade seria tirada, que teríamos uma quarentena grande, exposta às nossas vidas, que nós teríamos que se resguardar em nossas casas, homens impor como um punho de ferro, corrente em nossas mãos. Nunca pensamos, mas Jesus ele sempre falou através da sua palavra, das suas profecias. E uma grande profecia de Jesus, quando Isaías, o profeta messiânico, profetizou acerca de Jesus, que se encontra em Isaías capítulo 61, versículo 1, que diz assim: o Espírito do Senhor Jeová veio sobre mim, e me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, e me enviou a restaurar os contritos de coração e a abertura das prisões aos presos, e a proclamar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Senhor Jesus Cristo sobre a face da terra. Isaías profetizou isso há muitos anos, milhares de anos atrás, antes de Jesus ter nascido. E quando Jesus ele completa 30 anos, que começa seu ministério, Jesus leu isso ao templo e disse: hoje se cumpre essa palavra em minha vida. Quiseram até matar ele, quiseram acabar com a sua vida, porque ele falou isso, que essa profecia hoje se cumpriria na vida dele. E quando Jesus disse que hoje se cumpriria essa palavra em sua vida, ela que trouxe toda algo profético, toda a essência profética, tudo que falava os profetas e a lei acerca de Cristo, começou nesse momento a se cumprir, porque o próprio Messias disse que hoje se cumpriria toda a profecia acerca dele. E Jesus disse, ele profetizou tudo isso que nós estamos passando. Nós olhamos quando Jesus falou os finais dos tempos, quando ele falou o princípio das dores, que seria dias tenebrosos, dias difíceis, dias de escolhas. E não é diferente quando Jesus, o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor veio sobre ele. Essa palavra, quando o Espírito do Senhor vem sobre nós, é espírito de coragem, de ousadia, de determinação. É um espírito com excelência. Temos entendimento e a visão de Deus. Porque perder a sua vida tem que ser homens corajosos. Arriscar a sua vida para salvar outro tem que ser homens corajosos. Eu acredito que o princípio do corpo de bombeiro é o cara não temer a morte e nem querer salvar a sua vida, mas sim cumprir o papel que ele é determinado, porque ele é um corpo de bombeiro, ele está pronto a perder a sua vida para salvar outra pessoa. O cristão não é diferente, ao meu ver. Nós olhamos que o cristão ele tem que estar pronto a perder a sua vida, porque apenas ele é um enviado. O enviado, quando leva uma coisa, é maior o que ele leva do que ele mesmo. O mensageiro, a mensagem é maior do que o mensageiro. Cristo tinha a mensagem e a mensagem era maior do que ele mesmo. Cristo não se importou em perder a sua vida, mas sim a mensagem ser pregado, ser anunciado. Os cristãos não temem perder a sua vida, mas sim a mensagem ser pregada, ser anunciada. A mensagem, ela sempre prevalecerá acima da vida do ser humano.
Jesus perdeu a vida pregando a mensagem. Paulo perdeu a vida pregando a mensagem. Filipe perdeu a vida também pregando a mensagem. Estevão também perdeu a vida sendo apedrejado e ainda ora ao Pai que perdoasse aquele povo que não sabia o que estava fazendo, mas o importante era a mensagem que ele estava sendo pregado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, mas o importante era a mensagem que ele pregava, a mensagem da vida eterna. Muitos cristãos e homens de Deus chegará a um ponto talvez de perder a sua vida, mas importante é a mensagem que ele levará adiante e ela continuará. Nós olhamos nossos irmãos do passado, muitos deles morreram pelo cristianismo, mas a mensagem ficou viva, a mensagem continuou prosperando, a mensagem continuou crescendo. Nunca a igreja crescia tanto como no tempo da perseguição. Nunca a igreja foi tão crescente quando havia perseguição. Quando morria um cristão, um servo de Deus, nascia 20 ou até 30 cristãos pela morte daquele homem. Porque o que ele levava era maior do que ele mesmo. A mensagem é sempre maior do que aquele que leva. Paulo disse, importante que a mensagem seja pregada. Não importa se eu vim perecer ou morrer no caminho, mas a mensagem que é justificada, ela sim tem razão e ela vai sobreviver. A mensagem ela é muito importante quando lançamos uma mensagem de ânimo, uma mensagem de alegria, seja uma mensagem apenas de um abraço, ou de um gesto de olhar, ou apenas um gesto de um carinho, de uma mão estendida. A mensagem ela é transmitida de várias maneiras. Às vezes a mensagem é transmitida quando alguém só dobra o seu joelho junto com alguém, só olha para ele e balança talvez a sua cabeça, dizendo nada além que está com ele nesse momento. Apenas um olhar para alguém necessitado fala mais que 1000 palavras, porque também é uma mensagem. Se você vai a um enterro de um amigo querido, as palavras não confortarão tanto assim, mas apenas você estar ao lado dele e curvar talvez o seu joelho e orar junto com ele, ou chorar com ele, porque a Bíblia diz, chorarás com o que chora e se alegrará com o que se alegra. Falará mais do que 1000 palavras, porque a mensagem também será deixada ao coração. Então a mensagem de Deus, ela é muito importante na vida do cristão. A mensagem de Deus, nós estamos vivendo um período muito difícil perante a sociedade, que muitos homens de Deus deixou de pregar a verdadeira mensagem para pregar ilusões. Ouça bem o que eu vou falar nessa tarde de sábado. Chegará um ponto que quando acabar essa quarentena e morrer muita gente, que chegará o momento da crise financeira, que abalará as estruturas, que já está abalando no Brasil, as igrejas serão iludidas para pregar uma falsa ilusão, que Deus vai abençoar, haverá uma prosperidade muito grande, os pastores se iludirão e serão iludidos também, porque as igrejas serão manobra de manipulação pelas autoridades, pedirão os homens das autoridades, prefeitos e governadores, juízes, para as igrejas pregar uma falsa ilusão de esperança, uma palavra que venha iludir ao povo e venha talvez trazer uma falsa prosperidade. Por muitos anos nós vimos as igrejas pregando uma falsa prosperidade, ninguém combateu, ninguém falou nada, e as igrejas serão manipuladas, as igrejas serão, porque a Bíblia diz que para o anticristo reinar, todas as igrejas têm que se unificar em um propósito, em um objetivo só. Então as igrejas serão manipuladas, elas falarão o que as autoridades, como elas se renderam à quarentena, como elas se renderam, fecharam as suas portas pelas autoridades, elas serão manipuladas também. As igrejas serão manipuladas. Nós vemos o povo não sendo manipulado, mas a igreja aos tempos foi manipulado e será totalmente diferente. Haverá muita riqueza nas igrejas. Nós olharemos e vemos homens de poder
liberando dinheiro e verbo para as igrejas pregar e anunciar a palavra de Deus, e muitos acharão aquilo muito normal. Mas a Bíblia diz que a unificação das igrejas é o princípio do fim da existência da igreja na terra. Porque a Bíblia diz que quando as igrejas, o falso profeta e os pregadores deixarem de anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança de Deus, a vingança de Deus está sobre a terra, a vingança de Deus, a ira, a cólera de Deus foi tornada sobre a terra. E homens e mulheres, em vez de se converter, não estão se convertendo, não estão lutando, porque acha que apenas ficar em casa escondido vai salvar a sua vida. Mas acredito eu que não vai salvar a sua vida. Não vai salvar a sua vida. O que justifica um homem, um soldado, um comandante, é quando ele está na guerra, no combate, de frente à batalha. Lembramos de Davi. O pecado de Davi é porque Davi naquele dia acordou tarde e começou a olhar o que não era para ser olhado. Começou a desejar o que não era para ser desejado. Esqueceu que ele era um comandante de guerra, então ele teria que estar na guerra, no meio da batalha. E por o erro de Davi, toda a sua casa e a sua descendência veio a fracassar, veio a perecer. Mesmo que Jesus nasceu na casa de Davi. Deus prometeu que nasceria alguém da casa de Davi. Mas antes da casa de Davi, antes de Jesus nascer, vimos muitos fracassos dos reis daquela época. Não será diferente perante esses governadores. Esses governadores vão cair, grande será a sua derrota. Prefeitos vão cair, grande será a sua derrota. Porque o povo vai lutar, o povo vai acordar, o povo vai despertar para essa grande luta. Mas mesmo essa luta que estamos falando, não podemos achar que vai tudo mudar, vai se tornar normal. Jesus disse que a ira de Deus estaria sobre a terra. Então que nessa tarde a ira de Deus esteja livrada sobre a nossa casa. Que Deus livre a ira de Deus sobre nossas vidas. E que Deus venha nos abençoar, que somos homens e mulheres corajosos para enfrentar qualquer dificuldade, qualquer problema, qualquer aflição que venha de frente, de cabeça erguida perante a sociedade. Não se iluda, não há de melhorar. É hora de guerrear, de lutar. Jesus disse que hoje se cumpriria a sua palavra na sua vida. E hoje se cumpre em nossas vidas toda a profecia que Jesus profetizou e falou, que a sua igreja viria, há de acontecer, é inevitável, tudo isso há de cumprir. Então estamos passando o período que Jesus disse, no mundo terás aflições, e muitas são aflições. Aflições que a Bíblia nos relata, de tão grande, imagine uma mulher tendo dor de parto, é uma dor insuportável. Talvez ela teme a vida, talvez ela teme a morte, talvez ela tema perder o seu filho, mas depois que nasce a criança, toda aquela aflição, ela é passageira, porque a alegria de ver o menino é muito maior. Depois de toda essa aflição que estamos vivendo, estamos passando, veremos a alegria no final, se lutarmos realmente e guerrear, aí sim veremos diferença em nossas vidas. Que nessa tarde Deus abençoe de uma maneira poderosa nesse sábado, tenha um final de semana abençoado e até o próximo sábado, se Deus nos permitir, em nome de Jesus Cristo. Tenha uma tarde abençoada, em nome de Jesus.